Você quer saber se você pode contar com a cobertura do FGC para investir em renda fixa, em CDBs, SAs? Quer saber se o seu dinheiro vai estar realmente seguro com essa cobertura que você ouve falar que cobre esses investimentos de renda fixa? Então, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu vou fazer uma aulinha rápida, prática, justamente para investidores, para quem quer fazer investimentos em renda fixa e quer saber se realmente essa cobertura do FGC ela vale alguma coisa, se você pode pegar ali investimentos que rendem muito mais, emprestar para emissores que estão pagando muito mais apenas por conta de que eles são cobertos pelo FGC. Então vamos entender aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Talvez você já tenha feito algum investimento por ter ouvido falar, né? Fez um investimento ali se sentindo seguro de fazer, porque ouviu falar que tinha a cobertura do FGC, que se o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito vai cobrir o seu investimento, vai cobrir o seu dinheiro e o rendimento até aquele momento da quebra. Mas vamos entender se é isso mesmo. Primeira pergunta, então. Nosso dinheiro está realmente seguro? Vamos entender. O que é o FGC? Primeiro, se você já entende o que é o FGC, já sabe como é que funciona, você pode pular para a segunda parte aqui, quando eu vou falar sobre o risco de investir em renda fixa contando com o FGC. Se você não entende ainda como ele funciona e o que ele é, fica aqui comigo que eu vou te explicar rapidamente, sem me estender muito, para poupar o máximo o seu tempo. Beleza? Vamos lá. Associação privada sem fins lucrativos. Então, ele não é, como muita gente acha, não é uma instituição governamental. Ele é uma associação privada feita entre os bancos mesmo. Os bancos, quando eles recebem os depósitos, recebem os empréstimos, a partir do momento que ele recebeu, ele já pega um pequeno percentual e deposita no FGC, para que esse fundo que é gerado através desses depósitos, através desse repasse desses depósitos, gere um fundo com liquidez para agir em determinadas situações. Então vamos entender por que ele existe. Primeiro, para ampliar a confiança das pessoas no sistema financeiro nacional. Então, talvez você mesmo já tenha feito algum investimento por se sentir um pouco mais confiante, justamente por ter essa cobertura do FGC. Talvez alguém te falou, o seu gerente de conta, o seu assessor de investimentos te falou, olha, tem a cobertura do FGC, então você pode investir. Então, esse aqui é um dos objetivos do FGC, é ampliar essa confiança, é ter uma camada a mais de segurança para que as pessoas se sintam mais confiantes em fazer investimentos, em fazer depósitos e manter o seu patrimônio dentro do sistema financeiro nacional através das instituições financeiras. Segundo, manter a estabilidade do sistema financeiro. A gente vai entender um pouco mais como que ele atua para saber como que ele atua para manter essa estabilidade do sistema financeiro. E eu vou falar um pouco mais aqui nesse outro ponto. Ele existe também para fazer a prevenção de crises bancárias sistêmicas, e isso a gente vai entender também mais detalhes em como ele atua para fazer essa prevenção, e também para proteger os depositantes e investidores vinculados às instituições financeiras, como eu falei, porque a partir do momento que você faz um empréstimo ali para um banco, deixa um depósito ali em um banco, existe essa cobertura que protegem até determinado nível. A gente vai ver quais são os limites que ele atua, né? Os limites de crédito que ele vai cobrir, que ele vai proteger para gerar essa proteção aqui. Eu já tive um cliente, eu vou comentar aqui de um caso de um cliente meu. Eu sou assessor de investimentos, sou sócio aqui na Casa Capital. Nós somos o escritório parceiro do BTG Pactual. Nós assessoramos atualmente mais de 2,5 bilhões de reais em investimentos. E eu já tive um cliente, se eu não me engano foi em 2019, que tinha, na verdade ele nem foi por sugestão minha, eu nem apresentei esse produto para ele, mas ele fez um investimento lá na época, lá na XP, quando a gente era um escritório parceiro da XP, ele fez uma aplicação lá, se eu não me engano era um CDB, era um título da casa, que foi uma instituição financeira que quebrou e aí teve o ressarcimento lá pelo FGC. E o meu cliente, ele teve o ressarcimento lá completo, né, sem problema nenhum, do valor que ele tinha emprestado da casa financeira, estava tudo dentro da cobertura, dos limites de cobertura. Então vamos entender um pouco mais como que ele atua, né? Como que acontece essas coberturas. Olha só, a principal atuação dele é justamente o pagamento de garantias. Caso o Banco Central
do Brasil decrete a intervenção ou liquidação de uma instituição financeira associada para garantir que os depositantes e investidores tenham acesso aos seus recursos. Então, se você fez a compra de um CDB lá, por exemplo, imagina que você emprestou 100 mil reais lá para dar casa, como foi o caso do meu cliente lá, eu não lembro se eram esses valores, mas vamos supor que você investiu lá, comprou um CDB, aplicou 100 mil reais lá naquele CDB. A partir do momento que o Banco Central decretou a intervenção ou a liquidação dessa instituição financeira, vai acontecer um procedimento ali, alguns passos, e aí esse fundo ele vai atuar para devolver esse dinheiro para você mesmo, que a instituição que quebrou, ela não consiga fazer esse pagamento dos juros e devolver o valor principal, que esses 100 mil mais os juros para você. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, vai fazer esse pagamento pela instituição, certo? Pouca gente sabe que ele tem uma outra atuação também, que é antes da instituição financeira quebrar, que é realizando operações de assistência de liquidez em algumas situações pontuais. Então, se tem alguma instituição ali que está com perigo, né, com risco de quebrar, gerando algum risco sistêmico para o mercado, o FGC pode atuar até antes mesmo dessa instituição financeira vir à falência. Quais são os produtos cobertos pelo FGC? Ele cobre CDBs, LCAs, LCIs, emissões bancárias. O que ele não cobre? O que não é emissão bancária é crédito privado, por exemplo, os CRIs, os CRAs, né, os certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, as ações, fundos de investimentos, previdência privada, debêntures emitidos por empresas. Isso aí ele não cobre, ele vai cobrir só emissões bancárias. E quais são os limites de cobertura? Ele vai cobrir caso você faça um investimento de até 250 mil reais por instituição financeira ou por conglomerado financeiro, por CPF ou CNPJ. No seu caso, provavelmente você está investindo pelo seu CPF, então até 250 mil reais que você investiu aplicando em uma instituição financeira ou um conglomerado financeiro, o FGC vai cobrir. E ele tem um limite global de até R$1 milhão a cada 4 anos. E como que é feito o pagamento dessa cobertura? Primeiro passo, o Banco Central vai decretar a liquidação da instituição, no momento que essa instituição entrar em falência, né? Esse processo ele pode levar em média 30 dias úteis a partir da falência. E aí depois vai acontecer um pedido de garantia. Com as informações recebidas da instituição, o FGC libera a solicitação no aplicativo para que os credores cadastrem a conta bancária, façam a validação da biometria e o envio de documentos via o aplicativo. Isso é uma coisa que aumentou muito a velocidade. Antigamente, quando era tudo papel, né, não era digital, demorava muito mais para o FGC cobrir alguma instituição que viesse a quebrar. Hoje em dia é muito rápido por conta desses processos que são feitos digitalmente através do aplicativo. E aí o último passo é o pagamento da garantia. Após a assinatura do termo de subrogação pelo aplicativo, o pagamento é realizado na conta bancária que o credor cadastrou ali no aplicativo. Então agora que você já viu como que é feito o pagamento das coberturas, se você entrar por esse link aqui, você vai ter acesso a esse PDF que ele mostra todas as instituições financeiras que já foram cobertas em caso de falência aí, né? E quanto tempo demorou entre a decretação da falência até o pagamento. Note que lá no começo, lá em 96, né, quando foi lá próximo da criação do FGC, Banco Drachma, Banco Banorte, Banco Universal, olha só o tempo que demorava aqui mais ou menos os pagamentos. Ó, Drachma até que foi rápido, né, 25 dias, mas olha só esse aqui, 3 anos, 8 meses e 3 dias. O Banco Universal, 3 meses, 24 dias. Então demorava bem mais. Atualmente, os últimos têm demorado, olha só, o da casa aqui que o meu cliente tinha. Da casa demorou 40 dias. Os últimos têm demorado, 14, 15, 40, 34, 27 dias, 33 dias. Então, bem mais rápido do que antigamente. Em alguns casos demorava até vários meses aqui, né? 6 meses, olha só, 4 meses, né? Então tem sido bem mais rápido para cobrir, certo? Então, entendemos agora como que o FGC funciona e agora vamos entender o risco de investir em renda fixa contando com o FGC. Eu sempre uso essa frase aqui para falar sobre risco nos investimentos, porque eu acho que ela é muito boa e representa muito bem o que realmente é risco.
Risco não é volatilidade nos investimentos. Risco é aquilo que sobra quando achamos que já pensamos em tudo. Então, os riscos mais representativos, aqueles que realmente vão causar problemas para você, são aqueles que você não está considerando, que você nem imagina que existem. E o principal tipo de risco para exceder a cobertura do FGC, para que o FGC não vá conseguir cobrir aqueles investimentos que você tem, é em casos de crise sistêmica. E as crises sistêmicas, elas são praticamente impossíveis de serem previstas, porque elas podem acontecer em um determinado ponto que ninguém está olhando e ela pode se alastrar pelo sistema como um todo. Vamos entender por que em caso de crise sistêmica você não pode contar com a cobertura do FGC? Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Por que crises sistêmicas acontecem? O sistema financeiro, ele é naturalmente alavancado e ilíquido. É assim que os bancos funcionam. Os bancos, por natureza, eles utilizam os depósitos, os empréstimos dos credores, dos correntistas, para fazer as operações que tiram disponibilidade de resgate imediato desses valores e, às vezes, utilizam a alavancagem até superando os valores dos depósitos, os valores que ele recebeu. Então, imagina que o banco ele faz o seguinte, ele recebe dinheiro e vai emprestar para outra pessoa, vai investir em alguma coisa, vai fazer um empréstimo, por exemplo, para uma empresa que vai demorar vários anos para pagar. Então, esse correntista, esse investidor que emprestou para o banco, às vezes ele tem um prazo de vencimento longo também no seu título, no seu CDB, no seu LCA, LCI, mas normalmente os prazos totais médios do que o banco faz de empréstimo, faz de operações, normalmente são prazos maiores do que os depósitos, os investimentos que ele pegou. Então, pense que, por exemplo, os depósitos à vista, aqueles valores que estão em conta corrente, que foram depositados em conta corrente nas contas dessa instituição financeira, eles são depósitos à vista. Então, no caso, os correntistas eles podem pedir o resgate imediato desses valores. E aí, muitas vezes, esse valor ele vai estar emprestado, ele vai estar em uma operação de longo prazo. Então, o banco ele não vai ter liquidez para ressarcir todos os correntistas ao mesmo tempo. É por isso que ocorrem as famosas corridas bancárias. É onde chega um momento onde a confiança naquela instituição financeira cai a um certo nível que vários correntistas ou grande parte dos correntistas querem seus recursos de volta, pedem um resgate dos seus investimentos, dos seus depósitos e o banco não vai ter liquidez para ressarcir todo mundo, para pagar todo mundo. E aí onde muitas instituições financeiras elas podem quebrar com corridas bancárias. O FGC, grande parte do motivo dele existir é evitar esse tipo de coisa também. E outro ponto é que o sistema ele é interligado. Os impactos de um agente, de uma instituição financeira, de um banco, eles afetam os demais. Então, muitas vezes, quando uma empresa quebra, por exemplo, ela tem empréstimo com várias instituições financeiras ao mesmo tempo. Normalmente, ela não tem empréstimo só de um único banco. Então, quando ela quebra, imagina que uma grande empresa, uma multinacional, venha a quebrar, ela vai impactar várias instituições ao mesmo tempo. E essas instituições entre si, às vezes, elas sofrem algum impacto interligado também. Isso gera crises, né? Isso gera risco de crises sistêmicas. Agora, qual que é a capacidade do FGC de proteger os investidores durante uma crise sistêmica? Vamos entender aqui. Aqui eu tenho o link para o balanço mensal do FGC. Vamos dar uma olhada aqui. O FGC, atualmente, esse aqui foi a demonstração financeira de março de 2025 agora. Hoje é 8/6/2025, quando eu estou gravando esse vídeo. E nesse momento da última demonstração que eu tive acesso aqui no site do FGC, que você pode entrar lá no link também para conferir, ele tinha em liquidez aqui em ativo circulante, olha só, 136 bilhões, quase 137, né? 136,9 bilhões de reais em ativo circulante. E aqui, principalmente em aplicações financeiras e títulos de valores imobiliários, grande parte nessas aplicações financeiras, 136,4 bilhões. Então, perceba que a liquidez do FGC é de 136,4 bilhões de reais. Agora vamos ver quanto que é o tamanho do mercado que ele tem para cobrir. Olha só, se a gente entrar aqui nesse outro link, que é até uma página do próprio FGC aqui, a gente tem esse Power BI, onde ele mostra o tamanho do mercado
Olha só, o valor total elegível à garantia do FGC. E a gente está falando de 5 trilhões de reais, tá? Então vamos fazer um cálculo aqui só para a gente ter uma noção o quanto que a liquidez do FGC representa sobre o total do mercado elegível a essa garantia do FGC. Olha só, vou colocar a calculadora aqui, vamos fazer 136,9 de ativo circulante que o Fundo Garantidor de Crédito tem, dividido por 5 trilhões. Então, 5,52. Então, a gente está falando aqui de 2,7% do mercado. Então, o FGC ele tem 2,7% do valor do mercado em liquidez para poder cobrir. Então, ele funciona como se fosse uma seguradora. Ele tem lá uma liquidez bem menor do que os ativos que ele cobre, do que o mercado ali, os ativos elegíveis para ele cobrir em caso de problemas de sinistro, vamos dizer assim. Então, em caso de crise sistêmica, não dá para confiar que você vai ser protegido pelo FGC. Se você tem investimentos, mesmo que estejam dentro dos limites ali cobertos pelo FGC, se você está investindo, emprestando para instituições financeiras mais arriscadas, buscando uma rentabilidade maior, não confie que em caso de crise sistêmica, esses valores vão ser cobertos pelo FGC. Ele simplesmente não tem capacidade financeira para arcar com isso durante uma crise sistêmica. Vamos entender aqui se esses rendimentos maiores, eles valem realmente o risco de se investir em instituições um pouco mais arriscadas. Primeiro, se você faz uma diversificação, uma pulverização de várias instituições lá na sua carteira de investimentos, você está, de alguma forma, diminuindo a sua exposição ao risco de alguns emissores que podem ter problemas. Então, utilize a diversificação, pulverize no máximo de instituições possíveis. Observe os ratings de risco dos emissores. Se você é conservador, eu não recomendo que você utilize emissores que não estão na classe A. Utilize ali de preferência os AAAs, né? Mas se você quer uma rentabilidade adicional, pega um AA, né? Mas não sai muito da classe A se você é do perfil conservador. Utilize também informativos, como por exemplo esse site aqui, o Banco Data. Você pode pesquisar qualquer instituição financeira aqui, por exemplo, vou pesquisar aqui o Bradesco. Olha só, aqui a gente consegue entrar aqui no Bradesco e consegue ver índice de Basileia, índice de imobilização do banco. A gente consegue ver os dados financeiros do banco, aqui o lucro líquido, consegue ver até um gráfico dos anos anteriores, qual que foi o lucro, se ele teve lucro, se ele teve prejuízo. Então utilize esse site aqui, o Banco Data, para fazer uma pequena análise das instituições que você está emprestando, que você está comprando um CDB, um LCA, alguma coisa assim, para que você saiba se ele é uma instituição mais arriscada, se ele está piorando ou se ele está melhorando, né? Para você entender se é aquilo que você realmente quer colocar na sua carteira em termos de risco. Em termos de prazo, quanto menores os prazos, menor vai ser o seu risco, porque, de modo geral, você vai ter mais previsibilidade. Então, se você é do perfil conservador, utilize títulos, CDBs, apenas com menos de 3 anos de vencimento, para você ficar mais tranquilo, porque aí você consegue fazer essa análise, números do banco, consegue ver se ele está tendo prejuízo, se ele está tendo lucro, e você vai ter menos tempo até o vencimento do seu título para aquele cenário mudar. Se ele estiver indo bem, né, tá um banco tranquilo ali, às vezes se você compra um CDB com 10 anos de vencimento, até passar todo esse tempo, ele pode piorar e aí você vai estar com esse título na sua carteira. Agora, isso aqui é uma dúvida bem comum. Muita gente me pergunta, investidores mais novos que estão começando a investir agora, eles perguntam, eu preciso diversificar em várias contas, em várias instituições diferentes? E o que está por trás dessa pergunta, né? As pessoas elas acham que se você tem investimentos lá na XP e a XP quebrar, aqueles investimentos que você tem na carteira ali na sua conta na XP, eles vão ter problemas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não faz diferença se você tem esses investimentos lá na XP ou lá no BTG. O risco, ele está ligado ao emissor daquele título, o emissor daquele investimento, ou seja, da instituição que está tomando aquele crédito e não de quem está custodiando. Então a custódia você pode deixar na corretora mais quebrada que tiver, na instituição financeira mais ferrada que não tem
problema, não vai ter uma ligação de uma coisa com a outra. Se essa instituição que está fazendo a custódia apenas, ela quebrar, você só vai fazer a portabilidade dos seus investimentos para outra instituição e vai continuar seguindo o barco, tudo normal. Não vai ter nenhum problema, porque o seu patrimônio ele não está misturado com o patrimônio da instituição que está custodiando. Seja a XP Investimentos, seja o BTG Pactual, seja a Rico, não importa onde está a custódia, o que importa é o emissor, é aquela instituição que está por trás daquele ativo que você está investindo. E aí, afinal, vale então o risco de investir no Banco Master, de investir em alguma instituição com maior risco para ter mais rentabilidade? Olha só, eu acho que desde que você faça a diversificação correta, desde que você tenha uma estratégia de alocação nas classes de ativos da forma correta, tenha feito uma análise dos dados financeiros, esteja ciente daqueles riscos que você está correndo, esteja utilizando a camada de proteção do FGC, esteja aplicando com os prazos corretos, com a liquidez correta, pensando nas suas necessidades financeiras, vale sim o risco, às vezes, de investir para algumas instituições, de emprestar dinheiro para algumas instituições mais arriscadas para ter mais rentabilidade, mas isso tem que ser feito de forma estratégica e não simplesmente confiando que porque tem a cobertura do FGC tá tudo certo, pode quebrar e o pau torar que não vai ter problema, que não é o caso. Se tiver uma crise sistêmica, a gente já viu que o FGC não tem capacidade de cobrir todo o mercado. E aí você quer saber se os investimentos que você já tem, talvez um CDB, uma LCA que você já tenha, qual que é a nota de risco desses bancos, se eles são mais arriscados, se não são, se o seu dinheiro está correndo risco ou não. Eu preparei aqui uma planilha, onde nesse link que vai estar aí na descrição do vídeo, você pode clicar e você vai conseguir baixar aqui, basta colocar os seus dados e enviar aqui que você vai conseguir baixar uma planilha grátis para você olhar quais são os bancos mais arriscados, olhar um ranking. E quero fazer também um convite aqui para você, se você quer solicitar uma análise minha e saber a minha opinião sobre a sua carteira de investimentos, como que está alocado, então tem esse link aqui na descrição para você conseguir fazer a inscrição para ter a minha análise ali, uma consulta grátis comigo para analisar a sua carteira, ou se você quer começar um plano de investimentos para você, também tem a disponibilidade dessa consulta grátis comigo. E aí eu vou entrar em contato com você, certo? Então, se você gostou do vídeo, foi útil essas informações, você não sabia de algumas coisas que eu falei aqui, deixa um like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, compartilha com quem você acredita que deva receber essas informações e até o próximo.